Olá, amigos internautas, amigos umbandistas, bem-vindos aqui ao nosso programa ABC da Umbanda. Na última semana colocamos aí um programa extra, excepcional, devido aos nossos afazeres aí, acabamos não tendo tempo de gravar aqui o nosso programa. Então fizemos um especial, e nesse especial incluímos o candomblé, o espiritismo e a umbanda. Eu encontrei esses vídeos navegando pela internet, encontrei os vídeos lá no YouTube, e achei muito interessante, o primeiro vídeo ali mostra o candomblé, é uma entrevista muito interessante, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, é um vídeo promocional, vai sair o DVD, então é só um trailer. E eu achei que a gente poderia incluir aqui para divulgar aquele trabalho, e ao mesmo tempo de fazer aqui um trabalho de estudos, sobre o candomblé. O segundo vídeo que nós incluímos lá no nosso programa foi um vídeo de 1971, no programa Pinga Fogo da Rede Tupi, o Chico Xavier comentando sobre a Umbanda. É interessante até que as perguntas que foram formuladas a ele mostram aquele preconceito existente na época sobre a Umbanda, e ainda hoje nós sabemos, existe muito preconceito em relação à nossa religião, que é uma religião limpa, clara, que voltada à espiritualidade, voltada à natureza, mas infelizmente as pessoas ainda não entendem, E uma das nossos objetivos aqui na TV Saravá Umbanda é exatamente esse, tentar esclarecer as pessoas, mostrar o que é a Umbanda, o que se faz atualmente em nome da Umbanda, e esclarecer aquelas pessoas que estão buscando algum esclarecimento. O terceiro vídeo que nós incluímos, eu achei também muito interessante, foi a Orquestra Sinfônica lá em Curitiba, no terreiro Pai Maneco de Curitiba, fazendo uma apresentação. É uma coisa inédita, diferente, e eu achei muito interessante. Então nós pegamos ali 3 pontos, 3 raízes, buscamos lá o candomblé, o espiritismo e a Umbanda, mostrando uma Umbanda moderna, uma Umbanda culta, uma orquestra sinfônica se apresentando dentro de um terreiro de Umbanda. É uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena a gente divulgar para as pessoas. Então esse especial entrou no ar aqui na TV Saravá Umbanda nessa semana que passou, e vai ficar arquivado na nossa videoteca, tá certo? Em relação aos e-mails dos nossos ouvintes, eu tenho recebido muitos, muitos e-mails, inclusive estou um pouco atrasado na resposta, dessas mensagens, mas eu quero dizer que vou responder a todas elas, tá bom, gente? Nós recebemos e-mails aí dos mais variados lugares do nosso país e de fora do nosso país também, e com perguntas aí variadas, sobre fundamentos, ritualística, sobre endereço de centros, terreiros, perguntas sobre apometria e por aí vai. Recebemos muitos e-mails também aqui do Uruguai, da Argentina, lá da Europa também, da França, de Portugal. Então isso mostra que a TV Saravá Umbanda, ela está atingindo os objetivos, que é procurar divulgar a Umbanda e ao mesmo tempo unir esses umbandistas, Esse é um dos objetivos aqui da TV Saravá Umbanda. Tem uma questão que eu gostaria de abordar nesse programa de hoje, que no programa retrasado, quando eu fiz um comentário sobre a questão de se cobrar para consultas espirituais, essa é uma questão polêmica. Sabemos que alguns cultos, alguns rituais, alguns terreiros de Umbanda, vamos dizer assim, seguem aquela tradição mais africana. Sabemos da lei da salva, mas como deixei bem claro,
a nossa opinião, né, a nossa posição é contrária. Achamos que trabalho espiritual não tem preço. Trabalho espiritual não tem preço. Não podemos cobrar R$10, R$15, R$20 por uma consulta por um preto velho, né? Ou por um caboclo. Eu, sinceramente, fico muito pensativo, preocupado quando ouço, né, algum irmão, algum filho que chega aqui na nossa casa fazendo algum comentário sobre o terreiro que frequentava, que cobrava, tal. Agora, nós sabemos que os terreiros precisam se manter, né? Não resta dúvida. Isso eu comentei naquele programa. Todo terreiro tem uma estrutura espiritual e tem uma estrutura material. Ele tem aqui no nível, na nossa dimensão material, uma organização, uma administração, ele tem um prédio, né? É necessário você pagar energia elétrica, água, impostos, né? Consumo de material que é utilizado dentro dos rituais, como velas, incensos, né? E por aí vai. Então isso tem um custo. O aluguel do prédio, né, como eu já disse, e é necessário se manter, se pagar isso daí. Então, qual é a opção que nós enxergamos, né, que nós entendemos? Na nossa opinião, acreditamos que os terreiros devem buscar o seu custeio, a sua manutenção, através de ações voltadas a essa finalidade. Por exemplo, um bingo, já comentei sobre isso, né? Um bazar, tá? A venda de camisetas com estampas dos orixás, dos caboclos, né? Com mensagens ligadas à nossa religião. O comércio de livros. É muito comum os nossos irmãos espíritas aí com os clubes, né? Círculos do livro espírita, clube do livro espírita, né? Por que não organizarmos um clube do livro umbandista, né? Vendendo livros a preços mais acessíveis, né? Comprando diretamente das editoras. Então é uma forma de a gente conseguir algum dinheiro, algum recurso para a manutenção da casa. Existem outras opções? Existem, né? Existem casas que possuem médiuns que têm uma certa facilidade em escreverem livros. Então esses livros podem ser doados, comercializados e o produto arrecadado ser dirigido àquela instituição, àquela casa. Qual outra forma, né, que eu enxergo? Né? São várias, né? Nós sabemos que são várias. Temos as cantinas, né? Muitos terreiros aí mantêm próximo ali à área do terreiro uma cantina, né? E isso ajuda na manutenção da casa. Rifas também, temos muitas, né? Nós sabemos disso. Eu acho que nós temos que tentar esgotar todas essas opções, todas essas, e se realmente, em última instância, recorremos aí à cobrança de uma consulta. Eu comentei sobre isso naquele programa, que eu estava muito abalado, muito chateado em relação à Tenda Mirim, né? Pela estrutura que ela tinha, de estar cobrando por consultas. E não vou voltar a falar sobre essa questão, mas eu quero vincular essa questão da cobrança, da manutenção da tenda, do terreiro, do templo, do núcleo, com o assunto que nós vamos abordar aqui nesse programa de hoje. A nossa intenção hoje aqui é comentar alguma coisa sobre outro assunto também bastante polêmico, que é a questão do estudo na Umbanda, né? O umbandista precisa estudar? Ele necessita estudos? Ou basta colocar branco e participar lá das giras, dos trabalhos, né? Essa é a questão. Por incrível que pareça, é uma questão polêmica também, tá? Já deu muito pano para manga, muita discussão, e nós temos opinião formada a esse respeito, né? Eu acho que não só o umbandista, como todas as pessoas devem procurar estudar, devem procurar conhecer, né, as coisas, os mistérios, devem se aprofundar na ciência, na arte, né, buscar o conhecimento.
Eu acho que a pessoa que está passando por aqui nessa encarnação, nessa vida, não pode simplesmente se fechar dentro de casa ou se limitar, né? O seu conhecimento, a sua evolução cultural, né? Então eu sou favorável, sempre defendi isso, que as pessoas estudem. Inclusive porque em determinada época da minha vida, trabalhei como professor também, ensinando. Então é uma coisa que está muito ligada à minha pessoa, né? Muito vinculada a mim, e sempre defendi essa ideia. E quando entrei na Umbanda, isso já há 32 anos, né? Há 32 anos atrás, já inclusive comentei esse assunto aqui no nosso programa, existia por parte dos dirigentes uma certa aversão, vamos dizer assim, né? Em relação ao estudo. Era muito comum filhos do terreiro, né, pessoas que estavam chegando ali na tenda, ali, começando a frequentar, quererem respostas. E muitas vezes os dirigentes não tinham aquela resposta prontamente ali para dar para os filhos, né? Então, a resposta que vinha é que era mironga, ou então que ele tinha que esperar chegar a época certa para poder saber sobre determinado assunto. E se esse filho fosse buscar alguma orientação, por exemplo, em revistas, jornais, né? Embora existissem livros naquela ocasião, eram poucos os livros, né? Eram poucos os livros, principalmente quem morava no interior e não tinha acesso assim a uma vasta literatura que nem nós temos hoje. Então existia uma certa dificuldade. Mas as pessoas que buscavam essas informações e chegavam depois dentro do terreiro, tentando esclarecer algumas questões que tinham estudado, que tinham lido, o pai da casa, o pai de santo, não gosto de falar essa expressão, pai de santo, né? O dirigente, normalmente ficava, constrangia até a pessoa, né? Dizia que não havia necessidade daquele tipo de coisa, que aqueles estudos ali não adiantavam nada, que eram bobagem, que muito do que estava escrito ali iria até prejudicar o desenvolvimento daquele filho ali dentro da casa dele, né? Então, não era estimulado o estudo, não era estimulado o estudo, tá? Eu passei por isso, então é um testemunho que eu estou dando aqui, né? Eu não estou levantando uma questão teórica, estou levantando uma questão que eu vivi. E esclareço que o terreiro de onde venho, né, de onde foi feita a minha iniciação, a minha formação na Umbanda, era um terreiro que nós podemos considerar até de pessoas que tinham instruções, pessoas que buscavam estudar conhecimento, mas existia na época essa resistência. E nós observávamos outros médiuns de outros terreiros, né, com uma dificuldade bem maior do que a nossa, né, bem maior, tá? Eles praticamente não entendiam nada, faziam aquilo ali dentro da casa, dentro do terreiro, e normalmente faziam porque eram obrigados a fazer, e aquilo ia passando, né, de geração em geração, e ninguém estava sabendo o porquê daquilo ali. Então, desde o nosso início, sempre pensamos em desenvolver alguma coisa voltada ao estudo do umbandista. Essa sempre foi uma preocupação. Nesses 32 anos aí de mediunidade, de Umbanda, sempre estivemos na Umbanda, já comentei isso aqui, né? Nossa família aqui, meus filhos, minha esposa, todos somos umbandistas, médiuns. E na medida do possível, a gente foi tentando esclarecer as pessoas. Quando encontrávamos outros filhos, outros médiuns, né? Tentávamos ali um diálogo, uma conversa, no sentido de buscar um esclarecimento. Nem sempre era fácil, nem sempre era fácil. Por quê? Devido à diferença ritualística existente entre os templos, né? Hoje nós sabemos, temos consciência disso, né? De uma maneira muito mais tranquila, muito mais fácil, e graças também aos meios de comunicação, principalmente a internet, nós sabemos hoje da grande diversidade de ritos, né, de rituais dentro da Umbanda. Isso hoje é encarado como uma coisa normal, né? Mas naquela época não era bem assim. Se você praticava alguma coisa ali que fugia um pouquinho do que o outro terreiro praticava, você já era taxado ali, que aquilo não era Umbanda, né?
que aquilo era outro tipo de trabalho, que aquilo era mesa branca, que aquilo era fraco, que era isso, que era aquilo. Infelizmente existia muito preconceito dentro do meio umbandista, né? Sabemos que em alguns lugares ainda continua esse preconceito, recebemos e-mails aqui de pessoas, né, comentando sobre essa questão, mas já diminuiu bastante, né? Já diminuiu bastante. Então, a TV Saravá Umbanda, ela nasceu com essa finalidade, né? De divulgar a Umbanda e tentar aí de alguma forma promover o estudo, né? Fazer com que as pessoas que estão envolvidas com a Umbanda procurem estudar. Nós sabemos que não é fácil, né? Nós recebemos e-mails aqui de vários lugares do Brasil e algumas pessoas se queixam, né? Que não tem lá nenhum centro que dá aula, que dá curso, que tem dificuldade de encontrar livros, né? Material. Então recorrem até a TV Saravá Umbanda, tentando buscar esclarecimentos. Além de assistirem à programação normal, enviam e-mails com perguntas, né? Estão buscando respostas. Isso é muito bonito, isso é muito positivo e vem cumprir exatamente a finalidade aqui da TV Saravá Umbanda. Mas essa busca desse conhecimento, desse estudo dentro da Umbanda é uma coisa que nós já fazemos há algum tempo. A partir de 1997, quando a internet começou a ter uma divulgação maior aqui no país, né? As pessoas passaram a ter um acesso a partir de 96, 97, logo no início, devido a questões profissionais nossas, né? Sempre tivemos ligados à área de informática também. Entramos na internet, começamos a navegar, né? Naquela velocidade de 14.400, né? kilobytes, aqueles modems, né? Aquela comunicação lenta, né? Que caía toda hora. Mas começamos a navegar e logo de início partimos para o desenvolvimento de um site. Esse site se chamava Saravá Umbanda. Existe até hoje, tá bom? Acho que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo esse programa já conhecem. Mas a finalidade desse site era exatamente fazer o quê? O estudo da Umbanda, né? Foi um dos primeiros sites, tá? Existiam outros, mas foi um dos primeiros sites. Fizemos pesquisas em livros, em alguns livros, né? Colocamos a nossa visão, né? Particular, pessoal da Umbanda, e fomos montando esse site que se chamava Saravá Umbanda. Logo em seguida, começamos a conhecer, né, os recursos da internet daquela época, descobrimos as listas, os grupos, né? Os new grupos, depois as listas de e-mail, e resolvemos então vincular ao site a lista Saravá Umbanda, a lista de debates, que eu também já tive oportunidade de comentar sobre ela aqui no programa. Lembrando que a Powerline foi a primeira lista de Umbanda. A nossa foi logo em seguida, 1 ou 2 meses depois, nasceu a Saravá Umbanda. Eu desconhecia a Powerline naquela ocasião. E para minha surpresa, começaram a aparecer umbandistas na lista, que comentaram da outra lista também. Então, um grupo foi formado dentro da Saravá Umbanda, era o mesmo grupo de pessoas que estavam na Powerline, praticamente as mesmas pessoas. E foi uma época muito interessante, foi uma época onde que nós pudemos sentir aquela grande diferença que existia entre as pessoas, né? Muitos chegavam ali, Umbanda é isso, isso, isso. Aí uma outra mensagem, não, Umbanda é isso, é isso, é isso. E aí começavam aquelas discussões, aquelas brigas, algumas vezes os debates eram acalorados, né? Então foi uma época interessante. Percebemos na ocasião muito preconceito, né? Muito radicalismo, muitas pessoas se dizendo donos da verdade, né? E depois de um certo tempo, essas mesmas pessoas começavam a entender, né, o que o outro irmão, o outro umbandista, o outro amigo estava falando, e se percebia que todo mundo ali fazia Umbanda, que as pessoas eram sinceras, né? Que o que existia eram algumas diferenças de fundamentos, né? Então as pessoas passavam mais a aceitar e a querer conhecer até como que se trabalhava na outra casa. Isso foi muito positivo. A lista Saravá Umbanda, ela foi iniciada em 97, estamos em 2007, são 10 anos. E nesse período todo a finalidade da lista sempre foi
promover a união dos umbandistas, ou seja, um local onde as pessoas que praticam a Umbanda pudessem se encontrar, conversar, promover as festas, né, os terreiros, e ao mesmo tempo um local de estudo, de esclarecimento. Além da lista Saravá Umbanda, passamos também para o podcast. Iniciamos o podcast Saravá Umbanda também. É o mesmo nome, Saravá Umbanda, que já vem há 10 anos acompanhando a gente, né? Nesse podcast também, que era uma novidade tecnológica dentro da internet, que permitia que a gente gravasse o áudio e colocasse o áudio lá na internet para que as pessoas pudessem ouvir. Foi uma novidade, foi o primeiro podcast sobre Umbanda, né? Está ainda no ar, né? O endereço é umbanda.brasilpodcast.net. E esse site tem muita coisa interessante, tem áudio do nosso querido pai Zélio de Moraes, tem várias entrevistas com dirigentes, né? Dirigentes de várias tendências, vamos dizer assim, de várias diferentes ritualísticas, né? Fundamentos diferentes. Então é uma coisa que eu acho que é válido, é uma fonte de estudo, é muito rica em informação. Recomendo aquelas pessoas que ainda não conhecem, né, o podcast, que procurem dar uma passadinha por lá, ouvirem alguns dos programas, que é uma coisa bacana, interessante e vai contribuir para o esclarecimento de todos, né? Nessa época eu contei até com a colaboração da nossa colega, a Fada, que muito me ajudou, né? Que agora anda meio assumida, já faz algum tempo que eu não encontro a Fada, não sei se ela está acompanhando aqui o programa da TV Saravá Umbanda, e deixo o público aqui o meu agradecimento a ela pela colaboração. Foi um período muito interessante, em que gravávamos as entrevistas, né? Todas elas feitas aí pela internet, online. E depois fazíamos ali o preparo daquele arquivo de áudio e colocávamos ali no podcast Saravá Umbanda. Após o podcast Saravá Umbanda, descobrimos mais uma ferramenta, que era o programa Paul Talk, que eu acho que as pessoas também já conhecem. O programa Paul Talk permite que você faça uma audioconferência, né? Teleconferência, ele permite até o uso de imagem. Então é um programa onde você reúne ali 20, 30, 40 pessoas e todo mundo pode usar o microfone, pode falar, existe uma área de texto para também se inscrever, né? E iniciamos a sala estudando a Umbanda no Paul Talk, que foi também a primeira sala ali a ter essa finalidade. Encontrávamos ali salas de espiritismo, de estudo da doutrina espírita, né? Outras salas aí com todo tipo de debates, de discussões, salas para se ouvir músicas, né? Tem de tudo lá no Paul Talk. Mas a primeira sala de Umbanda, voltada ao estudo da Umbanda, foi a estudando a Umbanda. E foi também uma fase muito interessante, muito proveitosa, onde os debates, né, eram interessantes, porque você ouvia a pessoa falar, né? E juntamos ali vários dirigentes de vários estados do país, né? Pessoas que conheciam bem sobre a ritualística da casa deles, né? Então foi uma fase muito, muito fértil, muito interessante. Acredito que as pessoas que frequentaram naquela ocasião a sala do Paul Talk estudando a Umbanda aprenderam bastante lá também, tá? E ainda continua, né? Eu sei, eu não estou tendo mais tempo de participar dessa sala devido à TV Saravá Umbanda, mas eu sei que continua existindo a sala lá, outras salas de Umbanda, e a nossa intenção sempre foi promover o estudo, sempre foi, né? E de maneira gratuita. Esses anos todos foi de maneira gratuita, onde fazíamos aí a divulgação da Umbanda, tentávamos unir as pessoas, né, os umbandistas, e procurar estudar, né, estudar a Umbanda, as várias manifestações, os vários tipos de rituais, de fundamentos. Após a sala do Paul Talk, passamos aqui para a TV Saravá Umbanda. A TV Saravá Umbanda tem um grande diferencial de todo esse trabalho que foi realizado. A TV Saravá Umbanda é vinculada, é ligada à nossa casa, ao nosso terreiro, que se chama Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde. O terreiro é sediado aqui na cidade de Santos
Ele tem esse nome, Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde, porque ele busca, entre um dos seus objetivos, o estudo da doutrina umbandista. Então, continuamos ainda nessa linha de estudar, né? Sempre estudar. E consta aqui no nosso estatuto, além do estudo da Umbanda, da prática da Umbanda, do atendimento às pessoas necessitadas, consta também o objetivo de promover a união dos templos de Umbanda. Então, o Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde tem essa finalidade. E a TV Saravá Umbanda nasceu dentro do Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde, é ligado ao núcleo, e ela tem, eu já falei aqui várias vezes, duas finalidades principais, né? O divulgar a Umbanda, divulgar o estudo da Umbanda, e é uma forma também de arrecadarmos alguma ajuda, algum rendimento para manter aqui a casa, tá certo? Então cheguei no ponto que eu queria em relação a como manter uma casa, né? Eu acho válido, acho interessante, por exemplo, você ter pela internet cursos, né? Nós temos aqui cursos presenciais aqui no Núcleo de Estudos Mata Verde, o curso é gratuito, né? Mas eu acho válido também que você tenha um espaço, por exemplo, pela internet, onde você possa, por exemplo, cobrar uma apostila, um CD, né? Ou mesmo assistir às aulas e cobrar uma taxinha de cada pessoa. Por quê? Dessa forma você irá ajudar aqui a manter a casa, né? A manter o terreiro, o núcleo de estudos. E tem um custo, nós gravamos, nós editamos, perdemos aqui tempo, né? Fazendo, preparando. Temos vários programas que são gratuitos, né? Mas eu acho válido, não tenho nada contra esse tipo de coisa, né? Porque surgiu há pouco tempo na lista um debate se era válido ou não você fazer cursos de Umbanda pela internet, cursos virtuais. E houve uma polêmica danada sobre esse assunto. Eu considero normal, né? Hoje em dia, nessa era da internet, vivemos aí estudando à distância, né? Nós vemos aí universidades, escolas, né? São os cursos à distância, os EADs, né? Ensino à distância. E por que a Umbanda não pode também ter um curso à distância? Sabemos até que existem aí interesses, né? A própria FTU tem, ou está se preparando também para fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu acho válido e pretendemos aqui logo divulgarmos aqui pela TV Saravá Umbanda um curso da nossa doutrina que é utilizada aqui no núcleo, que chama-se Doutrina Umbandista, a Umbanda e os 7 Reinos Sagrados. E logo estaremos disponibilizando isso aqui, que é uma maneira de divulgarmos a doutrina e também conseguirmos algum recurso para a manutenção da nossa casa. Para finalizar o nosso programa, já estamos aqui nos minutos derradeiros, né? Eu gostaria de lembrar aqui que se encontra disponível aqui pela TV Saravá Umbanda o curso de apometria, totalmente gratuito, tá bom? Basta você ir assistir nos vídeos, as apostilas se encontram à disposição lá no site da Sociedade Brasileira de Apometria. Temos também agora iniciando o curso de tarô, né? Com a nossa amiga Alina Matos. Ela se propõe a fazer um curso aqui, são 14 aulas ou 15 aulas, vai falar sobre tudo de tarô, gratuitamente também, tá bom, gente? Então acho que vale a pena a gente assistir. E eu vou aproveitar para logo em seguida mostrar para vocês aí algumas imagens do curso que desenvolvemos aqui no Núcleo de Estudos Mata Verde. Juntamos algumas fotos e vamos colocar aí na forma de vídeo. E vamos mostrar também a reunião que fizemos aqui com o Pai Medeiros e o Pai Pai Elvio e o Pai Medeiros, que são coordenadores, né? O Pai Medeiros é coordenador da ritualística da Faculdade de Teologia de Umbanda e também conselheiro da CONUB do Estado de São Paulo. Foi uma reunião muito proveitosa, muito interessante, fizemos aqui no Núcleo de Estudos Mata Verde, e eu vou mostrar para vocês em seguida, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço, muita paz, muito amor, muita tranquilidade e até o nosso próximo programa. Axé para vocês.